Chegou um momento muito importante na minha, na sua e na nossa vida. É o momento de ouvirmos a palavra de Deus. Não é importante aquele momento das refeições em casa com a família, o momento de nos alimentarmos, aquele momento de comunhão entre pai, mãe, filhos. Assim também a palavra de Deus nos alimenta e é um momento gostoso estarmos juntos aqui. Eu daqui, você daí, juntos nos alimentando nesta comunhão maravilhosa através da palavra do Senhor. Eu sei, hoje estamos em praticamente 4 países pregando a palavra de Deus e agradeço a todos vocês, seja do país que você está me ouvindo e assistindo e acompanhando e junto comigo se alimentando desta verdade. Agradeço a você e a sua família. Muito obrigado a você que tem espalhado comigo esta palavra, enviando essas mensagens aos seus amigos, aos seus grupos de WhatsApp, aos seus conhecidos, nos seus contatos. Agradeço imensamente a todos que têm orado também por mim. Saibam que eu estou orando por você, embora muitos de vocês eu não conheço, mas eu tenho orado todos os dias. Antes de pregar a palavra de Deus, estou orando por você que vai ouvir essa palavra, para que você seja abençoado, você e sua família, para que essa palavra tenha acesso ao seu coração, tenha acesso à sua vida, tenha acesso à sua família, aos seus negócios, seus planos, que essa palavra seja a bússola que venha guiar a vida de vocês. Portanto, nós já vimos aqui tantos benefícios que vêm da palavra de Deus, dessa palavra escrita que nós temos em nossas mãos e podemos lê-la. Mas a pergunta de hoje é: quando e como estas coisas podem acontecer na minha vida? Existe uma maneira, existe um princípio para que essas bênçãos de Deus, essas benesses da palavra de Deus possa vir para a minha vida, me abençoar, a mim e a minha família. O salmista, ainda no Salmo 119, é um salmo muito rico, como todo o texto bíblico, mas no Salmo 119 nós temos muitos e muitos princípios e vamos ver mais um desses princípios que é a base para que essas coisas aconteçam na nossa vida, essas bênçãos de Deus, essas maravilhas da palavra de Deus aconteçam na nossa vida, segundo o salmista escreveu. Vamos lá, o Salmo 119, o versículo 11, o salmista diz quando é que essas coisas acontecem na nossa vida. Aliás, o Salmo 119, versículo 101, ok? Salmo 119, verso 101, ele vai dizer para nós como essas coisas aconteceram na vida dele e pode também acontecer na minha, na sua e na nossa vida. Leiamos o texto. Ele disse: desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. Que interessante. Ele disse: eu desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. Não se pode guardar a palavra de Deus andando por caminhos errados. As boas intenções não nos levarão a lugar algum se estivermos caminhando por caminhos errados. Quem disse isso foi Jesus. Portanto, o salmista descobriu esse segredo, esse princípio. Ele diz: Senhor, eu guardei os meus pés, eu livrei os meus pés de andar pelos caminhos, de andar por todo o caminho mau, para poder guardar a tua palavra. Olha, Deus, na pessoa do salmista, ele diz algo interessante sobre essa questão de caminho mau. O Salmo 1, o salmista escreveu para nós sobre a felicidade daqueles que amam a palavra de Deus, daqueles que guardam a palavra de Deus, daqueles que vivem a palavra de Deus, do homem feliz. Vamos ver o que ele escreveu. Salmo capítulo 1, nós vamos ler de 1 ao 3. Ele diz: bem-aventurado, quer dizer feliz, o que
não anda segundo o caminho dos ímpios. Vou repetir. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui alguns princípios básicos para a nossa vida, se queremos que a nossa vida seja uma bênção, se queremos que essa palavra possa fazer efeito na nossa vida. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o caminho dos ímpios. Ímpio, todo aquele que não conhece Jesus como Salvador, que ainda não foi lavado pelo sangue de Cristo, que ainda é uma pessoa natural, não tem o conhecimento do Altíssimo. Essa pessoa é ímpia, não precisa ser um grande pecador para ser um ímpio. A Bíblia diz que aliena-se o ímpio desde a madre, ele anda errado desde que nasceu, proferindo mentiras. Está lá no Salmo 53, 58, versículo 3, você pode conferir. Portanto, o ímpio tem um caminho errado. Ele diz, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o caminho dos ímpios, mas também aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Conselho dos ímpios, caminho dos pecadores. Eu pego o conselho dos ímpios, a corrupção do bem na minha vida vem através das más companhias, das más conversações. Foi assim que aconteceu no Jardim do Éden. Eva deu ouvido a Satanás, quer dizer, ela andou segundo o conselho do ímpio, de Satanás, ela deu ouvido a Satanás, ela agora estava detendo no caminho de Satanás, quer dizer, ela teve para si, é o que significa a palavra deter, é tomar para si, é se amoldar. Então, naquele momento, ela se amoldou aos pensamentos e aos caminhos de Satanás. E o salmista alerta dizendo, olha, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, o caminho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores. Pecadores é para descrever aqueles que praticam pecados. São os praticadores de pecados, aqueles que premeditam o pecado. E ele continua, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui 3 tipos de pecadores perigosos que você precisa tomar muito cuidado. São os ímpios, toda pessoa que não conhece Jesus como Salvador, seja bom ou ruim, essa pessoa é ímpia. Porque a palavra ímpia quer dizer não purificado, não justificado pelo sangue de Cristo. Então ele diz que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o caminho ou o conselho desses ímpios, dessas pessoas que não são salvas, pessoas boas, eticamente conhecidas como pessoas boas, conselheiras, pessoas prósperas, pessoas que têm uma reputação na sociedade, mas infelizmente são pessoas ímpias, não foram justificadas, nem santificadas e lavadas pelo sangue de Cristo. Ele diz, para você ser feliz, para essas coisas acontecerem na sua vida, é necessário que você não ande segundo o caminho dessas pessoas, desses pecadores. Mas também não se deter no caminho dos pecadores, daqueles que ainda, além de ímpio, eles cometem pecado, eles praticam pecado. Aí João vai dizer que nisto são conhecidos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que pratica pecado, que comete pecado, que premedita o pecado, não conhece a Deus. E ele continua no Salmo dizendo, nem se assenta na roda dos escarnecedores, além de ímpio, não salvo, não lavado pelo sangue de Cristo, praticadores de pecados, ainda eles escarnecem. Eles blasfemam do nome, da santidade e da justiça de Deus. Portanto, eis aqui um conselho maravilhoso. Quem pode ser feliz então? Ele diz, aqueles que têm o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aqueles que têm o prazer na lei do Senhor, que usam a palavra de Deus, que meditam, que leem, que guardam, então essas pessoas são felizes. E ele continua dizendo,
Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Portanto, esse é o homem feliz. As coisas de Deus acontecem na nossa vida, essas benesses da palavra de Deus acontecem na nossa vida quando nós desviamos os nossos pés dos caminhos do mal, dos caminhos que nos conduz para a destruição. Ainda aqui em Provérbios capítulo 14, verso 12, o Salomão, o grande rei de Israel, o homem sábio, ele nos aconselhou dizendo: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos da morte. Portanto, perceba que só a palavra de Deus para nos livrar desses caminhos maus. Por isso, meu querido amigo, meu amado irmão, Davi, ele orou. Ele orou a Deus uma oração de prevenção quanto a essas coisas da sua vida. Olha o Salmo 139, versos 23 e 24, a oração do salmista. Olha o teor da oração de Davi. Ele disse o seguinte: Senhor, aliás, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Só Deus faz-nos andar pelo caminho certo. Porque nós aprendemos que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Quando nós usamos a palavra de Deus, nós temos a certeza do caminho pelo qual estamos andando, se ele é bom ou se ele é ruim. Por isso o salmista pedia ao Senhor que observasse o seu coração, que sondasse a sua vida, visse se havia algum caminho errado na sua vida, algum caminho mau, e lhe conduzisse pelo caminho eterno. Portanto, nós concluímos dizendo que desviar-se dos caminhos maus e buscar a salvação em Jesus é uma questão de sabedoria, mas é uma sabedoria espiritual, não é a sabedoria humana. E isso só pode ser possível através das Escrituras, da palavra de Deus. Por isso o salmista, mais uma vez, ele orou no capítulo 119, versículo 18, dizendo: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Deveria ser esta nossa oração todos os dias. Ensina-me, Senhor, o caminho que devo andar. Abre os meus olhos, ó Deus, para que eu veja as maravilhas da tua lei, para que eu seja conduzido de maneira sábia, para que a minha vida de maneira sábia seja conduzida, que possa ser abençoada, abençoar a mim, abençoar a minha família, abençoar aqueles com quem eu vou me interagir durante esse dia. Que a nossa vida seja uma bênção assim. Que a nossa vida seja banhada com os princípios da palavra de Deus, lendo, guardando e usando esta palavra como fonte de sabedoria ou da sabedoria de Deus. Portanto, eu quero animar você a pegar a sua Bíblia. Após essa mensagem, por favor, comece sistematicamente uma leitura bíblica em sua casa, ou a sós ou com a sua família, mas leia todos os dias a palavra de Deus. Você não tem uma Bíblia? Lamento, mas se ainda não a tem, por favor, procure adquiri-la. Se você já tem, faça uso dela, por favor. É uma fonte de sabedoria que está lá guardada. Quando ela é aberta, Deus se comunica conosco. Quando nós oramos, nós nos comunicamos com Deus. Faça isso e você será muito feliz, você será muito abençoado. Esta é minha oração, esse é o meu desejo e sei que esta é a vontade de Deus. Vamos terminar mais uma vez orando. Pai querido, eu quero te agradecer por estar aqui diante da tua santa e bendita palavra. Eu quero, Deus, que o coração dos meus irmãos e amigos sejam desafiados a procurar a verdadeira sabedoria através da tua palavra. E que nesse interesse eles possam pegar a Bíblia, abri-la, ler
e que o Senhor esteja lhes ensinando, ó Deus, o verdadeiro caminho pelo qual eles devem seguir, eles devem andar. Guarda as nossas vidas, livra-nos de toda espécie de males. Esta é a minha oração no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Mais uma vez, meu querido irmão e amigo, meu grande abraço para você e sua família, onde quer que você esteja neste momento, que a palavra de Deus esteja te alimentando, esteja te conduzindo, abrindo a sua mente espiritualmente para que tenha uma vida feliz, apesar dos pesares. Deus pode te abençoar muito quando você está usando a sua palavra. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.